E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, como prometido, hoje nós iremos terminar a história de Robinson Crusoe. Esse livro bem antigo, escrito por esse autor aqui, pelo Daniel Defoe, que conta a história de um jovem inglês que morava no Brasil e numa viagem de barco, ele passou por um naufrágio. O navio onde ele estava afundou. O Robinson se tornou um náufrago. Ele foi parar numa ilha onde ele estava 100% sozinho, isolado. Era uma ilha deserta. E lá naquela ilha deserta ele passou por muitas dificuldades. A sede, ele não podia tomar água do mar, ele precisou dar um jeito de conseguir água. A fome, o perigo de animais selvagens. E lá na ilha, ele construiu várias coisas. Ele fez uma plantação de trigo e comia pão. Ele criou um rebanho de cabras, tomava leite, comia carne e construiu a sua casa dentro de uma caverna. Fez a proteção para o lado de fora com essa paliçada, esse muro de madeira. Mas, como a gente tinha conversado, o maior problema de Robinson Crusoe não foi nenhum desses. Surgiu na sua vida, na sua estadia naquela ilha deserta, um problema ainda maior. E esse problema era a solidão, a falta de companhia. Ele até tinha os animais do lado dele, mas não era a mesma coisa, né? Não era uma pessoa. Ele sentia falta de conseguir conversar com alguém, sentia falta de ver seus amigos, sentia falta de dar risada, de ouvir uma piada de outra pessoa, da pessoa rir de uma piada que ele fez. Ele sentia falta de, nos momentos difíceis, e existiam muitos momentos difíceis naquela ilha, ele sentia falta de, nesses momentos difíceis, ter alguém para dividir a dificuldade com ele. E ele sentia falta de, nos momentos alegres, e mesmo naquela ilha tão difícil, ainda existiam momentos alegres na vida de Robinson Crusoe, ele sentia falta de compartilhar a felicidade com outra pessoa. Gente, eu acho que no momento que a gente está vivendo, que a gente está em casa, preso, dá para a gente entender bem que falta que faz conseguir conviver com outras pessoas, né? Dá para a gente se colocar no lugar do Robinson Crusoe e entender que a solidão realmente é algo difícil da gente conseguir lidar. E a solidão dele era bem pior do que a nossa solidão, né? Porque ainda assim eu consigo ver meus amigos pela internet, eu converso com as pessoas pelo celular, e tem as pessoas que moram comigo na minha casa. Só que no caso dele, nem isso ele tinha, nem a família próxima ele possuía para fazer companhia. Ele estava completamente sozinho. E mais do que a fome, mais do que a sede, mais do que o perigo, o que mais atormentava Robinson Crusoe era a solidão. E ele começou a se sentir muito, muito triste naquela ilha. O tempo foi passando, os dias foram correndo, e às vezes os animais selvagens atacavam a paliçada, aquele muro de madeira que ele tinha construído, e ele precisava ir lá e reconstruir para refortificar a sua casa. O tempo passava, e às vezes a plantação de trigo ficava doente, ficavam com ervas daninhas que acabavam prejudicando a sua plantação. Ele precisava cuidar, tirar as ervas daninhas, regar as plantas, cuidar, mexer no solo, usar todo o seu conhecimento de fazendeiro para conseguir fazer sua plantação sobreviver. O tempo passava e às vezes os seus pés começavam a doer de tanto que ele andava naquela ilha. E ele precisava encontrar um jeito de fazer um calçado com as coisas que tinha. O tempo passava, uma cabra fugia e ele precisava ir lá recuperar. Alguns anos depois, a barba de Robinson Crusoe já tinha crescido bastante e fazia anos que ele estava naquela ilha. Vou repetir, anos que ele estava sozinho naquela situação de perigo. Anos. Fazia tanto tempo que ele não conversava com ninguém que ele começou a conversar com as pedras da ilha, conversar com os animais com quem ele convivia.
Ele conversava, contava as coisas da vida, o que ele estava sentindo, o que ele tinha vontade de fazer, a saudade que ele tinha da família. Ele estava muito solitário, né? Mais alguns anos passaram e o Robinson Crusoe começou a imaginar que as pedras estavam respondendo ele. Gente, ele está muito sozinho. Ele está precisando de companhia. Depois de muitas semanas mesmo, se passarem, um dia andando pela praia, Robinson Crusoe levou um susto. Ele encontrou uma pegada humana. Primeiro, ele achou que a pegada devia ser dele. Ele pisou do lado e percebeu que o pé dele era bem menor que o pé daquela pegada. Opa, então não foi ele. Não foi ele que deixou aquela pegada, mas se ele não deixou aquela pegada, quem pode ter deixado? Robinson Crusoe explodiu de alegria, de alívio. Finalmente, outra pessoa, finalmente uma companhia, alguém para ser meu amigo, minha amiga. Nossa, ele ficou extasiado de alegria, muito, muito, muito feliz. Ele começou a andar pela ilha procurando onde estaria essa pessoa, mas ele não achava ninguém. Será que poderia ter sido alguém que veio até a ilha de barco e depois se afastou? Talvez. Mas ele não desistiu de procurar, até que na semana seguinte, passando pelo mesmo lugar da praia, ele encontrou sangue na areia. Uma quantidade bem grande de sangue na areia. Robinson Crusoe dessa vez ficou assustado. Ele se lembrou dos relatos que as pessoas haviam falado sobre aquela região, que aquela região do mundo andava perigosa, estava tendo muitas guerras, muitos ataques, muitas batalhas. E Robinson Crusoe ficou com medo de morrer, de ter tido tanto trabalho para conseguir sobreviver na ilha e de repente vir uma pessoa atacá-lo e matá-lo. E a cabeça dele, gente, explodiu. Não literalmente, né? Um modo de dizer, eu estou exagerando. Mas ele ficou muito confuso, com dois sentimentos contrários. Por um lado, ele ficou com medo de que alguém viesse atacá-lo e matá-lo. Mas por outro, ele pensou que talvez pudesse ser um amigo, uma amizade, uma companhia para ajudá-lo nesse momento de solidão. E ele não sabia o que pensar. Eu fico feliz porque pode ter uma companhia, ou eu fico nervoso porque podem vir me atacar. E aí agora, o que eu faço? Fico feliz, fico nervoso. Até que, depois de algum tempo, em certa noite, Robinson Crusoe escutou um barulho que fazia anos ele não ouvia. Um barulho de outro ser humano. Mas não apenas um grupo de pessoas. Robinson Crusoe foi ver quem era, de longe, e percebeu um grupo de pessoas vindo de barco para a ilha. Esse grupo de pessoas estava carregando um prisioneiro. Eles estavam com armas e pareciam que iam machucar, que iam matar aquele prisioneiro. Robinson Crusoe ficou assistindo aquilo aflito. E o prisioneiro, que era esperto, era ágil, conseguiu escapar, saiu correndo. Robinson Crusoe, naquele momento, tomou uma decisão. Ele iria ajudar aquele prisioneiro, porque nenhuma pessoa merece morrer desse jeito. Ele ajudou o prisioneiro a se esconder. Os homens do grupo que estavam perseguindo o prisioneiro procuraram, mas Robinson Crusoe conhecia aquela ilha com a palma da sua mão e conseguiu esconder aquele prisioneiro muito bem. Os homens, então, decidiram ir embora, partiram de barco. E Robinson Crusoe e aquele jovem prisioneiro ficaram amigos, se aproximaram. Robinson Crusoe não sabia o nome daquele prisioneiro, eles falavam línguas diferentes. Então Robinson Crusoe precisava de um nome para se referir a ele. E Robinson Crusoe escolheu como nome o dia da semana em que ele encontrou o seu novo amigo. Ele chamou o seu amigo de Sexta-feira. Eles se conheceram numa sexta-feira, então ele decidiu chamá-lo de Sexta-feira. E você, seu melhor amigo ou sua melhor amiga, se você chamasse ele pelo dia da semana em que vocês se conheceram, como você chamaria o seu melhor amigo? Gente, Sexta-feira e Robinson Crusoe ficaram amigos. Mas como eles não conseguem se entender? Eles começaram a falar. Robinson Crusoe falava uma língua. O prisioneiro, Sexta-feira, falava outra língua. E um começou a tentar aprender a língua do outro. Robinson Crusoe não conseguiu aprender a língua do prisioneiro, mas aquele prisioneiro, gente,
era esperto, era muito esperto. E só de ouvir Robinson Crusoe falar inglês, ele conseguiu aprender a língua inglesa. E os dois começaram a conversar em inglês. E juntos eles foram para a caverna. E lá, um fazendo companhia para o outro, eles decidiram fazer upgrades na caverna. Decidiram melhorar como aquela caverna estava. Fizeram móveis de madeira. Capricharam na plantação de trigo e a plantação começou a crescer. Encontraram sementes frutíferas do outro lado da ilha, plantaram e criaram um pomar. Gente, aquela ilha estava começando a ficar uma graça, uma casa, olha, interessante, completa. E o tempo foi passando. Várias semanas transcorreram e anos depois de Robinson Crusoe e Sexta-feira terem se conhecido, anos depois, um dia, eles estavam na praia, olharam bem distante, viram bem pequenininho. Epa! Vocês estão vendo? Eu tô vendo, hein? Pequenininho lá embaixo. Era um navio, um barco passando. Eles não hesitaram. Pegaram madeira e fizeram uma fogueira na praia para chamar a atenção do navio. Estava muito longe, então o navio não ia conseguir ver os dois, as duas pessoas. Mas o fogo iria chamar a atenção deles. E não é que de repente o navio parecia que estava mais perto. Robinson Crusoe e Sexta-feira, aí sim, começaram a abanar os braços, a balançar os braços, chamando a atenção dos marinheiros. E o navio ficou mais perto, até que o navio chegou na ilha. Robinson Crusoe conversou com o capitão do navio e o capitão falava inglês. E Robinson Crusoe tinha a oportunidade de finalmente voltar para casa. Só que, gente, a cabeça de Robinson Crusoe, mais uma vez, explodiu. Ele ficou muito confuso entre dois sentimentos muito fortes. Ele tinha ficado 28 anos naquela ilha. Gente, 28 anos é a minha idade. É como se eu tivesse passado a minha vida inteira naquela ilha. Ele tinha ficado 28 anos naquela ilha. Quando ele começou a pensar, ele já nem sabia mais onde que era a casa dele. A casa dele era na Inglaterra, onde ele viveu até os 17 anos. A casa dele era no Brasil, onde ele viveu por alguns poucos anos. A casa dele era aquela ilha, onde ele viveu a maior parte da sua vida. 28 anos. Não, mas aquela ilha, por mais que ele já tivesse feito várias melhorias, ainda não era como a casa dele na Inglaterra ou como o Brasil. Aquela ilha não tinha todas as possibilidades. Naquela ilha ele podia conversar com apenas uma pessoa. E por mais que Sexta-feira fosse uma pessoa super legal, a gente quer conviver com mais do que uma pessoa. Ele pensou, Sexta-feira também pensou, e os dois decidiram tomar uma decisão. Os dois decidiram abandonar a ilha. Eles deixaram a ilha para trás. A ilha que tinha sustentado, que tinha garantido que eles vivessem com suas plantas, com seus animais, com a sua água doce, eles decidiram deixar para trás. Porque por mais que aquela ilha eles tivessem evoluído, que a ilha estivesse mais confortável, ainda assim não era a mesma coisa. Os dois abandonaram. Sexta-feira. Calma aí. Tô pulando partes da história, gente. Os dois abandonaram a ilha. E no momento que eles saíram da ilha, era assim que estava a parede, onde Robinson Crusoe marcava o tempo que ele havia passado ali. 28 anos ele passou naquela ilha. E a parede, gente, ficou bem cheia de rabiscos. Olhem quantas semanas ele passou. Imaginem quantas dessas semanas ele passou sozinho, sem conseguir conversar com nenhuma pessoa. Quantas pessoas ele ficou com... Quantas noites ele ficou com medo. Quantas noites ele sentiu fome. Quantas noites ele queria voltar para sua casa. Quantas noites, gente. Muitas noites mesmo, né? E muitos dias. Robinson Crusoe e Sexta-feira foram para a Inglaterra. E lá Robinson Crusoe descobriu que os seus vizinhos brasileiros passaram todos esses 28 anos cuidando da sua fazenda. E mandaram para a Inglaterra dinheiro para ele. Robinson Crusoe finalmente ficou rico. Só que tanto Robinson Crusoe quanto Sexta-feira
perceberam que a Inglaterra não era o lar deles. De sexta-feira era óbvio. Sexta-feira nunca tinha ido para a Inglaterra. Ele só estava acompanhando Robinson Crusoe, o seu melhor amigo. Robinson Crusoe, mesmo que tenha nascido na Inglaterra, percebeu que lá não era mais o lugar dele. Os dois decidiram abandonar a Inglaterra e viver novas aventuras. Só que dessa vez não mais numa ilha deserta. Eles decidiram ir para as Montanhas da Neve. E, gente, o que aconteceu com Robinson Crusoe com sexta-feira, ninguém nunca mais soube. A gente só imagina que eles tenham vivido muitas aventuras. Dessa vez, aventuras bem geladas. Pessoal, esse é o final da história de Robinson Crusoe. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu tenho um pedido para vocês. Uma parte importante da história do Robinson Crusoe é essa sensação de solidão que ele sentiu. Eu queria que vocês escrevessem aqui embaixo, nos comentários, o que vocês acham dessa sensação de solidão. Robinson Crusoe realmente devia se sentir solitário? A solidão é um sentimento tão difícil assim de lidar? O que vocês acham da solidão? Escreva aqui embaixo nos comentários. Vocês também se sentiram solitários na situação do Robinson Crusoe? Escrevam aqui embaixo nos comentários, beleza? E aí, aproveita, lê o comentário do seu amigo, comenta o comentário do seu amigo. E é isso aí. Muito obrigado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro essa história. E até mais. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.